Está no ar a revista de imprensa internacional desta quarta-feira, dia 18 de dezembro. Como é hábito, vamos olhar para a capa do jornal A Bola, com grande destaque para a vitória do Flamengo de Jorge Jesus diante do Al Hilal por 3-1 na meia-final do Mundial de Clubes. Sonho continua vivo. Jorge Jesus diz que é o jogo mais importante da sua carreira. Destaca ainda para Leão, pergunta por Lourenço, Sade quis saber condições para contratar avançado do Gil Vicente já em janeiro. Destaque também para as declarações de Acunha e Batalha no julgamento do ataque à Academia de Alcochete. A cada jogo que não vencemos, penso que pode voltar a acontecer. Acunha e Batalha recordam momentos desse ataque a Alcochete. Hoje é dia de Taça de Portugal. Jogam-se os oitavos de final entre Benfica e Sporting de Braga às 20h45 no Futebol Clube do Porto. Pinto da Costa afirma: quando se descobrir quem é o boi, vai para o matador. Pinto da Costa diz que Túnel do Jamor é fake drivers. Vamos então agora apresentar Miguel Cardoso Pereira, que está connosco nesta revista de imprensa internacional. Olá, bom dia, Olá, Miguel. bom dia. Começamos por uma análise a esta capa do jornal A Bola. Qual é para ti o grande destaque desta manchete de hoje? Bom dia mais uma vez. O grande destaque acaba por ser a vitória do Jorge Jesus, do Flamengo, nesta meia-final do Campeonato do Mundo de Clubes, que não tendo sido um resultado surpreendente, ao fim e ao cabo já era de esperar que este Flamengo se superiorizasse ao Al Hilal, ainda assim acaba por sair valorizada, porque a réplica foi muito boa. Eu vi o jogo e realmente o Jorge Jesus acertou, ou seja, disse que realmente o jogo seria muito mais difícil do que aquilo que a maior parte das pessoas esperaria, e eu que duvidava que ele tivesse razão neste caso, ou pensava que ele estaria basicamente a fazer ali uma espécie de elogio mais ou menos de circunstância ao adversário, à anterior equipa, para que os próprios adeptos e os jogadores do Flamengo também não pensassem que o jogo eram favas contadas, mas a verdade é que o Al Hilal deu realmente uma réplica muito, muito forte, sobretudo na primeira parte. Na segunda, o jogo mudou radicalmente de figura, também muito por conta das boas alterações que o Jorge Jesus introduziu no jogo, e acabou então por confirmar-se uma superioridade, mas não uma superioridade tão absoluta quanto aquela que talvez fosse esperada por muita gente, pelo menos por mim era. E agora, enfim, tal como escrevemos, o sonho continua vivo, porque o Jorge Jesus prepara-se, tal como ele próprio também acabou por sublinhar, para fazer aquilo que é o jogo mais importante da carreira dele. Nenhuma dúvida sobre isso. Portanto, estamos a falar de uma final de um Campeonato do Mundo de Clubes. Curiosamente, o próprio Jorge Jesus, há uns meses, ainda antes, ia ver jogos da Liga dos Campeões, ainda antes de ir para o Flamengo, acabou por dizer que esperava este momento e que ambicionava este momento. É a prova suprema de que nada disto funciona por acaso. O Jorge Jesus é alguém que trabalha de uma forma muito metódica, com objetivos muito claros, e neste sentido está claramente a ir ao encontro daquilo que ele próprio antecipou ainda antes de ter representado este clube, o que é notável, esta capacidade de antevisão que ele demonstrou e de, ao fim e ao cabo, confiança no trabalho que ele tinha para fazer naquela equipa, e isso nunca é demais sublinhar realmente essa capacidade. E veremos agora o que é que o Flamengo pode realmente fazer com o Liverpool. Será seguramente um jogo ainda mais difícil do que este acabou por ser, mas veremos. Estou curioso, como curioso estou sempre quando há estes confrontos entre grandes, que são evidentemente muito raros e que estão limitados a esta competição, ou quase, entre grandes equipas sul-americanas e grandes equipas europeias, porque relançam grandes debates sobre superioridades futebolísticas e, portanto, são sempre jogos muito interessantes. Uma outra nota, portanto, do ponto de vista mais noticioso, as informações que a Bola recolheu sobre o interesse do Sporting no Lourenço, que é um dos avançados que tem estado em destaque no Gil Vicente desde o início desta temporada, um avançado forte, rápido, controla muito bem a bola, remata com força, e portanto é realmente um jogador que tem espaço para progredir na carreira, e penso que se é difícil imaginar um jogador como o Lourenço conquistar espaço, por exemplo, no Benfica ou no Porto, numa equipa com mais limitações do que estas duas que eu referi, como é o caso do Sporting, consigo ver realmente um espaço para o jogador progredir. O Sporting vai tentar contratá-lo já em janeiro e parece-me uma opção interessante. Veremos como é que o negócio pode ou não acontecer. O Chapecoense também tem uma percentagem do passe do jogador, uma percentagem reduzida, sim, mas ainda assim terá talvez de poder ter uma palavra a dizer também sobre o assunto. Para o jogador, creio que será uma aposta interessante, e para o Gil Vicente, claro, dependerá sempre da oferta do Sporting, mas talvez não seja um jogador assim tão caro quanto isso, mesmo tendo em conta as limitações ofensivas do Sporting. Olhado então para esta análise da capa do jornal A Bola, vamos então começar esta viagem pela revista da imprensa internacional. Com certeza. Eu sugeria que começássemos pelo Guardian, capa da editoria de desporto do Guardian, que lança aqui
uma série de questões também relacionadas com o Mundial de Clubes, que falámos ainda agora. E começamos então pela derrota do Liverpool por 5-0 com o Aston Villa, um jogo referente aos quartos de final da Taça da Liga, um resultado que surpreende à partida, portanto 5-0, mas que acaba por ter uma explicação mais compreensível quando se explica que realmente o Liverpool jogou com uma equipa de júniores, praticamente, uma equipa de miúdos, porque o Jürgen Klopp e os jogadores principais do Liverpool, portanto a equipa principal, está precisamente no Qatar para jogar hoje com o Monterrey do México, a meia-final do Mundial de Clubes, ou seja, o Liverpool teve aqui a necessidade de jogar 2 jogos, portanto, em menos de 24 horas e, portanto, teve mesmo que dividir-se desta forma. Vemos também aqui a capa da editoria de desporto do Telegraph, outro jornal inglês, que lembra que com miúdos não é possível ganhar um jogo com estas características. Acaba, pois, por ser também mau para os jogadores que procuram sempre impor, estão novos, mas de qualquer das formas... Sim, mas repara, neste caso acaba por ser é um caso muito paradigmático. O Liverpool jogou com uma média de idades de 19,4 anos, isto resto bateu um recorde de 21,8 anos, que tinha sido a equipa mais jovem de sempre do Liverpool, o 11 mais jovem de sempre, ou seja, há aqui realmente um decréscimo bastante acentuado. Vemos ali o Harvey Elliott, que é um dos jogadores, um extremo que jogou pelo Liverpool neste jogo com o Aston Villa e que tem 16 anos, ou seja, é realmente uma juventude que resulta, quando inserida, portanto, num ambiente um pouco mais sólido, com outro tipo de jogadores, mas que assim, lançada, uma equipa toda jovem, acaba evidentemente por ver as fragilidades muito acentuadas, para mais quando o nível competitivo é tão alto como é a Inglaterra, seja em que competição for, seja na Premier League, seja numa competição mais lateral, como é o caso da Liga. De resto, o Jürgen Klopp também aproveitou no lançamento do jogo com o Monterrey para criticar este calendário, que ao fim e ao cabo impõe este caso quase bizarro de uma equipa ter de fazer em Inglaterra e no Qatar 2 jogos em menos de 24 horas. Mas o jogo da Premier foi adiado, portanto... Sim, mas este acabou por não ser, porque talvez, enfim, terá a ver com os regulamentos, não sei dizer exatamente. A verdade é que o Liverpool tentou realmente organizar o calendário de outra forma, mas para este caso, pelo menos para este jogo, acabou por não conseguir fazê-lo e, portanto, agora o Klopp acabou por explicar que não tinha realmente outra solução, acabou por dar uma prioridade natural à final do Mundial de Clubes e ele, de resto, acaba por dizer que está no Qatar, está indo no Qatar para vencer e que a equipa não voou, então, 3.000 milhas para depois não competir e para não estar lá e que estão para competir. Ainda a respeito deste assunto e a respeito do Jürgen Klopp, mas aqui na Folha de São Paulo, nas páginas de editoria de desporto, vemos ali do lado esquerdo, portanto, a festa do Flamengo na tal vitória sobre o Al Hilal, e repara que à direita há uma outra notícia que é particularmente interessante, portanto, noticia o Folha de São Paulo que o Liverpool, portanto, também no âmbito desta viagem, fez todos os esforços para que a imagem do clube não fosse associada ao regime do Qatar, portanto, que é um regime que está começava a promover grandes eventos desportivos no lançamento ou na preparação, na antecâmara daquilo que será o Campeonato do Mundo de 2022 e, portanto, tem essa preocupação absolutamente legítima e compreensível de querer melhorar a imagem internacional, que é de resto comum a muitos países árabes, por questões relacionadas com muitos aspectos, até com leis locais que estão relacionadas com direitos civis, com direitos sociais, com direitos humanos, até com exploração de trabalhadores, enfim, há uma série de suspeitas e de denúncias, particularmente no Qatar e até na construção dos próprios estádios do Campeonato do Mundo. São notícias que todos temos lido nos últimos meses com alguma incidência e, portanto, há essa preocupação de melhorar essa imagem. O Liverpool, de resto, precisamente para evitar ao máximo que a presença do Liverpool no país fosse explorada, portanto, como uma promoção política, como uma promoção de regime, como uma promoção de grandeza, digamos assim, pediu inclusivamente à FIFA para não ficar no hotel, isto escreve a Folha de São Paulo, para não ficar no hotel que lhe tinha sido inicialmente atribuído pela FIFA para a competição, um hotel particularmente luxuoso, numa daquelas ilhas, portanto, criadas artificialmente no Qatar. E, portanto, ficou num hotel um pouco mais modesto, onde acredita que pode controlar melhor precisamente a exploração da imagem, portanto, e controlar um pouco mais as coisas, e, portanto, diz o Jürgen Klopp, depois acabou também por não querer, de certa forma, compreensivamente, até uma questão de educação, dizer que estava lá como convidado, em representação do Liverpool, que não queria pronunciar sobre essas questões, genericamente disse que acha que todas as pessoas têm que ser tratadas de forma igual e por aí fora, mas não entrou muito nessa questão. Mas a Folha de São Paulo noticia mesmo que o Liverpool, portanto, pediu para controlar ao máximo, para ter o máximo de poder sobre aquilo que faz e sobre aquilo que lhe acontece enquanto está no país, o que acaba por ser uma opção interessante e claramente uma notícia curiosa. No Brasil,
estilo lance e a respeito do mesmo assunto, ao fim e ao cabo, na outra meia-final, como vimos há pouco, o Jorge Jesus do Flamengo venceu por 3-1 o Al Hilal. Os jornais continuam, então, venha quem vier, portanto, a apostar muito neste estado de graça do Flamengo. Repara como outros jornais têm opções muito parecidas, como, por exemplo, o Dia, que escolhe que venha ao Liverpool, e também a mesma imagem do Bruno Henrique, ou seja, há aqui uma opção muito fácil, neste caso. Tribuna da Bahia, portanto, um jornal, para que se perceba como a expressão acaba por ser, portanto, este já é do estado da Bahia, portanto, já um pouco a norte do Rio de Janeiro, portanto, acaba por ter aqui uma expressão nacional, esta vitória do Flamengo, como se compreende num clube tão grande e um país tão grande como é o Flamengo e o Brasil. E já agora, vemos aqui também o Meia Hora, portanto, que tem aqui outra opção que é, de certa forma, um pouco curiosa, um bocadinho mais popular, que usa aqui eu achei isto, sim, não é que seja grande adepto deste tipo de trocadilhos, e de resto no Brasil, do ponto de vista jornalístico, esta ideia dos trocadilhos, que muitas vezes é muito comum até em Portugal, muito banal, ao fim e ao cabo, na própria Inglaterra, onde isto acontece todos os dias. Em Portugal também se usa, a meu ver, de vezes demais e de forma às vezes até um bocadinho deselegante. No Brasil, curiosamente, não há propriamente esse hábito. Soube disto lendo há pouco tempo um texto sobre o assunto do João Almeida Moreira, portanto, correspondente de bola no Brasil, e que tem sempre a arte para explicar estas coisas de quem as vive bem por dentro. E este é claramente um trocadilho, até um bocadinho forçado. Repara, Alá, portanto, aqui, porque a vitória foi sobre uma equipa árabe, e, portanto, Alá como nome árabe para Deus, e depois aqui, brincando aqui com uma referência já um bocadinho rebuscada do Alá, que é aquele olha lá, não é? Olha lá brasileiro, ou vejam bem como o Brasil, como o Flamengo está na final. Portanto, mistura aqui um bocadinho as coisas, é um bocadinho estranho, portanto, até é difícil de compreender, se calhar, para algumas pessoas. Eu, pelo menos, imediatamente não percebi exatamente o que é que estava aqui em causa, tive de ler e reler. Mas, enfim, vamos ter, então, como dizíamos há pouco, um Flamengo-Liverpool. Acaba por ser curioso ver, ou pelo menos alimentar esta expectativa de um tal confronto entre uma grande equipa sul-americana, vencedor da Libertadores, e a grande equipa da Europa, portanto, campeão da Europa, o Liverpool. Eu agora de manhã estive a ver... Bem que o Liverpool ainda tem de pensar no Monterrey hoje, não é? Sim, mas convenhamos que dificilmente isto deixará de acontecer. Pode acontecer, mas a expectativa de toda a gente não será essa. Mas repara, até porque isto lança sempre questões sobre o tal desenvolvimento do futebol. Quais são as equipas mais evoluídas, quais são as mais fortes, portanto, como vivem em meios muito isolados e que se cruzam muito pouco, portanto, estas coisas acabam às vezes por ter poucos pontos de comparação. Os únicos são, evidentemente, os campeonatos do mundo, portanto, tem jogos de seleções, claro, mas em termos de clubes são, portanto, a taça intercontinental, que agora já não existe, e que o Porto ganhou 2 vezes, e agora este Mundial de Clubes. Eu estive a ver muito rapidamente, e repara que há um grande equilíbrio, ou seja, se juntarmos precisamente as vitórias na taça intercontinental com as vitórias no Mundial de Clubes, temos 32 vitórias de equipas europeias, 32, e 27 de sul-americanas, ou seja, há uma vantagenzita de equipas europeias, mas não me parece suficiente, nem para um lado nem para o outro, para ver aqui qualquer tipo de superioridade gritante. Ou seja, quando se pensa que o Flamengo, por ir jogar com o Liverpool e por estarmos, se calhar, nós aqui em Portugal, mais próximos de uma realidade do futebol europeu, evidentemente, porque estamos inseridos nessa realidade, parece-nos realmente que as grandes equipas europeias são, à partida, muito mais fortes do que as grandes equipas sul-americanas, mas, como vemos, os dados provam que as coisas não funcionam desta forma, e, portanto, este jogo Flamengo-Liverpool será, se calhar, mais equilibrado à partida do que aquilo que... Já em 81, apesar de ser outra época e outros jogadores... Venceu o Flamengo por 3-0, exatamente. Recordas muito bem, portanto, estamos perto de um novo jogo com essas características, talvez. Ainda nos jornais brasileiros, aqui no lance, mas na edição de São Paulo, há um novo treinador estrangeiro a caminho da elite brasileira. Ele, pelo menos, já tem um convite. Disse que é uma honra ter sido convidado. Falamos do Santos e, portanto, do Mircea Lucescu. O Santos, portanto, equipa que ficou em segundo lugar atrás do Flamengo, ou seja, uma equipa que compete pelo título brasileiro. E este Lucescu, enfim, que eu dispenso a dar apresentações. Que é o pai. E que, curiosamente, é o pai do Razvan Lucescu, que ontem perdeu com o Jorge Jesus pelo Al Hilal. Enfim, é um homem de uma carreira destacada. Esteve há pouco tempo a treinar a seleção da Turquia, passou pela Rússia, chegou a passar pelo Inter também, por outras equipas italianas, e pelo Shakhtar, onde esteve, não sei, quase 10 anos, mais ou menos. E, portanto, foi um dos grandes responsáveis por esta ascensão do Shakhtar Donetsk até agora, há pouco tempo. Ele, na altura, até foi, curiosamente, convidado para treinar a própria seleção da Ucrânia, enquanto treinava o Shakhtar Donetsk, que agora é treinado pelo Luís Castro.
Castro e que vai defrontar o Benfica então na Liga Europa. Ou seja, acaba por haver aqui se calhar também já um outro efeito de Jorge Jesus, ou seja, um grande treinador estrangeiro que chega ao Brasil e que revoluciona e de repente os próprios brasileiros, com esse sucesso, logicamente, os próprios clubes brasileiros, quero dizer, começam a ver outro tipo de perspectivas e a procurar se calhar outro tipo de soluções, o que acaba por ser um efeito interessante para esta... Jorge Jesus quebrou muitas barreiras. Absolutamente. Portanto, esta capacidade de um grande treinador, enfim, a carreira do Mircea Lucescu, talvez, se calhar agora já não tanto, mas talvez fosse um treinador, creio, mais reconhecido do que era o Jorge Jesus até agora, até estes últimos meses. De qualquer das formas, acaba por ser uma nova, digamos, uma nova viragem, portanto, uma nova aragem até para o futebol brasileiro, que acaba por ser interessante trazer aqui e manifestar. Este é um artigo interessante, voltamos a falar de jornais ingleses, que questiona, e é um assunto que tratamos aqui com alguma frequência, e hoje acabaremos por falar dele, é mais do que uma circunstância, já veremos porquê, que questiona os limites da liberdade de expressão dos atletas de alta competição. Um artigo assinado pelo Jason Burt, no Guardian. O que está aqui em causa foi que o Ozil, conforme se noticiou nos últimos dias, que é muçulmano, tweetou, portanto, uma crítica à China por considerar a existência de maus tratos para com um grupo muçulmano naquele país, e a China o que é que fez? Cancelou imediatamente o jogo, portanto, através de um canal de televisão estatal, cancelou imediatamente a transmissão do jogo entre o Arsenal, onde joga o Ozil, e o Manchester City, portanto, como retaliação para esta crítica de um jogador. O Arsenal não se associou diretamente às críticas, portanto, desviou-se um bocadinho da questão. Acontece que o Ozil tem, eu estive a ver, 25 milhões de seguidores no Twitter e outros também 25 no Instagram, portanto, estamos aqui a falar de uma mensagem do Ozil que chega imediatamente a 50 milhões de pessoas. Há quem tenha, evidentemente, muito mais, mas mesmo assim não são nem de perto nem de longe poucas. E, portanto, esta ideia de um jogador de futebol de elite que assume aqui um posicionamento, apesar de estamos a falar de um internacional alemão, ou seja, estamos a falar aqui, não estamos a falar de um jogador qualquer, que, de certa forma, portanto, assume aqui um posicionamento político que é inteiramente legítimo, sobretudo se manifestar de fora daquele que é o espaço profissional direto, portanto, em contas pessoais dele, não em representação do clube, não com a camisola, não num jogo de futebol. As coisas, evidentemente, que ganham aqui uma discussão que me parece realmente interessante, e neste caso da China, recordo até aquela dos Houston Rockets, portanto, na NBA, quando um diretor também criticou a China a respeito das questões de Hong Kong, e, portanto, também cancelaram jogos, e cancelaram patrocinadores, e também foi uma confusão monumental. Já há, evidentemente, algumas reações a isto, ainda que o Arsenal oficialmente não o tenha feito. Eu trago aqui duas reações, uma a favor, uma contra. No Guardian está noticiado que o Mike Pompeo, que é o secretário de Estado americano, que por razões estratégicas e políticas e económicas de crises com a China, saiu em defesa, portanto, desta liberdade de expressão do Ozil. Diz que ele faz muito bem, que todos os atletas têm o direito a manifestar-se por aí fora e têm direito a dizer aquilo que pensam. Evidentemente que lhe dá jeito do ponto de vista político, claro, como se compreende. Claro. Uma reação contra, vemos aqui de resto do próprio presidente do Arsenal, que é este senhor, aqui a cumprimentar o Ozil, que é o Stan Kroenke, que é um americano, que resta o único detentor das ações do Arsenal. Ou seja, há aqui também uma outra possibilidade, eu aqui estou a especular um pouco, mas para que há aqui uma proximidade do Arsenal, se calhar alguns interesses americanos, ou se calhar aqui alguma visão um pouco mais americanizada deste confronto, até porque este senhor, é um caso muito raro no capital social das empresas que geram os clubes ingleses, ele é o detentor único do capital social do Arsenal, portanto ele é dono de todas as ações. De resto, as ações do Arsenal praticamente raramente vão aos mercados de valores, e portanto ele é realmente o dono de tudo, que é um caso que até os adeptos do Arsenal veem com muita preocupação. Viram na altura, agora se calhar veem um bocadinho menos, mas é claramente um assunto que recorrentemente aparece na ordem do dia e na ordem dos interesses do Arsenal. E vemos então aqui, dizia eu, um caso contra o Ozil, portanto este está no Telegraph, uma entrevista ao Yaya Touré, que também é jogador muçulmano, portanto, também é muçulmano, ele foi jogador do Barcelona, jogador sobretudo do City, e joga nesta altura na China, e é por isso que falaram com ele, o que é que ele, estando a jogar na China, entende desta crítica que o Ozil fez à China, e o Yaya Touré, apesar de também ser muçulmano e de um ponto de vista religioso, dizer que compreende exatamente aquilo que o Ozil está a querer dizer com o assunto, diz que a política é para os políticos. Eu sinceramente não podia discordar mais, portanto as coisas não têm rigorosamente de ser vistas desta forma, a política é para os cidadãos,
os cidadãos elegem outros, nos regimes normais, digamos assim, os cidadãos elegem outros cidadãos para os representarem durante um período de tempo, e mesmo assim as responsabilidades políticas de quem elege não se limitam a isso, portanto há outro tipo de participações que podem ser feitas. Uma delas é a liberdade de expressão, portanto as pessoas poderem dizer aquilo que pensam de uma forma respeitosa, dentro de um determinado grupo de liberdades e de respeitos que temos de manter, de direitos e deveres, mas a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, a liberdade de protesto fazem parte também do ambiente político, e por se ser um grande jogador de futebol, ou por se ser um grande artista de cinema, ou por se ser um cantor de rock, isso não quer dizer que as pessoas se abstenham, portanto, de ter manifestações políticas. Compreende-se que, do ponto de vista organizativo, que as coisas tenham realmente outro tipo de limitações, outro tipo de... Ou seja, que os clubes, eles próprios, as instituições, tenham de cumprir outro tipo de regras. Agora, que se peça a alguém que não se manifeste politicamente sobre o que quer que seja, não me parece de todo correto, e, portanto, não podia discordar mais do Yaya Touré, independentemente do sentido da mensagem, de concordar ou não com o sentido da mensagem, que é, neste caso, transmitida pelo Ozil. Continuando em Inglaterra, este assunto também é interessante, não apenas pela notícia, mas pela nobreza da reação. Ao fim e ao cabo, o treinador adjunto de Gales, da equipa de rugby, é uma notícia que já vem desde o último campeonato do mundo de rugby, que foi no Japão. Na altura, este senhor que está ali, que é o Rob Howley, foi banido pela União de Rugby galesa, foi afastado e agora foi punido por 18 meses por ter apostado na própria equipa de Gales e noutras equipas de rugby, portanto, apostas desportivas, apostas online. Ele, portanto, confirmaram-se as suspeitas, foram agora punidos os atos, vai ser então suspenso durante 18 meses. Confirmou-se que ele fez 364 apostas num período de 4 anos em 3 casas, portanto, da especialidade. O que é que eu acho que é realmente muito nobre nisto foi o pedido de desculpa do Rob Howley. Desde logo, a própria Federação de Rugby inglesa disse que as apostas não foram feitas beneficiando de nenhum tipo de informação, ou seja, que ele, no trabalho dele, também não condiciou nada a sentido de apostas que tenha feito, ou seja, é apenas alguém que estava desrespeitando os códigos de conduta nestas questões, evidentemente, e é por isso que é punido, a apostar numa matéria na qual está demasiado imiscuído e, portanto, não pode fazê-lo, independentemente de aproveitar ou não aproveitar a informação. E é por isso que ele está a ser punido. E a nobreza da reação foi realmente elogiável, foi muito séria, foi muito emocionante. Ele diz que passou por um período pessoal conturbado, com a morte de um familiar, e que, por ser alguém muito privado, muito recatado, começou a perceber que tinha realmente um problema de vício, portanto, um problema de aposta que não conseguiu controlar, e pede desculpa, portanto, a toda a gente, desde os adeptos, desde as pessoas com quem trabalhou, à Federação Inglesa, e disse que já está, portanto, a ter acompanhamento médico para realmente conseguir resolver o problema o mais rapidamente possível. Ele assumiu o erro e está a tentar corrigi-lo, e acho essa declaração realmente bastante nobre e bastante madura, ao fim e ao cabo. Ainda em Inglaterra, uma nota para o Arteta, portanto, que parece que está mesmo o Mikel Arteta, portanto, que jogou no Arsenal, o resto terminou a carreira no Arsenal, tem sido adjunto do Pep Guardiola no Manchester City e que está a caminho do Arsenal. Um assunto que parecia ser muito polémico, mas que ao fim e ao cabo não é. Portanto, o próprio Pep Guardiola deixou entender que acha que o Arteta faz muito bem, portanto até fica contente pela possibilidade de ele ir para o Arsenal. Parecia que o Manchester City iria dificultar muito a saída. Escreveram os jornais ingleses quando tiveram realmente esta informação, mas as coisas não se verificaram nem de perto nem de longe desta forma, e portanto acaba por ser uma transferência prevista e, enfim, mais ou menos natural. Há também um outro nome que está a caminho dos grandes clubes ingleses, neste caso do Everton, o Ancelotti, que vai então substituir o Marco Silva no cargo. Ainda não está confirmado, mas de acordo com o que vai sendo escrito ao longo do dia de hoje, deverá sê-lo. Ainda em Inglaterra, esta é a última notícia que trago de Inglaterra. A seguir vamos à Itália. A notícia que eu achei curiosa, desconhecia realmente esta realidade. A senhora que vemos ali na fotografia é inglesa, chama-se Fallon Sherrock, e foi a primeira mulher a vencer um jogo no Campeonato do Mundo de dardos. Ela não venceu o Mundial, repara, venceu, portanto, isto aqui é uma notícia, é um tweet, portanto, da história, portanto, que a senhora Fallon Sherrock fez. É um tweet, portanto, da organização do próprio Campeonato do Mundo, PDC Darts. Ela não venceu o Mundial. O que aconteceu foi a primeira vez que uma mulher venceu um homem nesta modalidade, portanto, a este nível de elite, portanto, num Campeonato do Mundo. Ou seja, nunca uma mulher tinha vencido um homem nesta competição, o que acaba por ser uma realidade que eu, sinceramente, desconhecia, ou seja, não tinha, vemos aqui também confirmada no Telegraph, portanto, a história feita pela Sherrock.
Eu desconhecia, sinceramente, que os homens dominavam, portanto, o dardo, o lançamento do dardo desta forma e, portanto, a notícia acaba por ter realmente este destaque. Portanto, parece que agora já não dominam assim tanto o lançamento do dardo como acontecia até agora. Portanto, fica aqui esta curiosidade, para quem não acompanha esta modalidade de perto, como era de resto o meu caso, fica então esta informação. Já há mulheres que conseguem vencer homens no lançamento de dardo. Em Itália, o Tuttomercato tem destaque, é basicamente a continuação de um tema que tratámos aqui ontem também, vamos fazer de forma um pouco mais breve. Temos 10 minutos. Sim, o presidente da Liga, Luigi De Sérvio, pediu desculpa pela, enfim, verdadeira macacada, não há propriamente outro termo, no qual se tornou a apresentação da campanha contra o racismo, recordando aquilo que se passava ontem. Temos aqui então as obras de arte do artista Simone Fugazzotto, que usou precisamente pinturas de macacos para expressar, justamente no lançamento de uma campanha contra o racismo. O Simone Fugazzotto eu não conhecia, mas estive a ver, portanto, as obras dele online há pouco tempo, e ele, portanto, usa muito os símios como participantes, portanto, como motivo das obras de arte. A verdade é que são interessantes. Exatamente, e visualmente como motivo da obra de arte. sentido. A ideia, eu admito que tivesse sido melhor do que parece, portanto, era uma ideia de criar aqui uma sensação de alguma normalidade, de conexão. Portanto, ele até cai no exagero de dizer que somos todos macacos, o que não é verdade. Portanto, como, enfim, somos todos da ordem dos primatas, mas somos animais diferentes, as coisas não são assim, não podem ser feitas nem ditas com essa ligeireza. De qualquer das formas, havia aqui uma ligação de tentativa de uma proximidade natural, se quisermos assim, que saiu exatamente ao contrário. Porquê? Porque, como se sabe também, uma das formas que os imbecis racistas têm de tentar ofender os jogadores, os homens ou as mulheres negras, é, portanto, precisamente imitando os sons de macacos, portanto, de símios. E, portanto, naturalmente que no lançamento de uma campanha antirracismo isto pareceu realmente uma ideia que saiu com um sentido diametralmente oposto. Ou seja, a ideia não era garantidamente esta. Tempo terão E o dedicado presidente a pensar da Liga, nisto, houve inclusive jogadores e representantes de jogadores e clubes, como a Roma, por exemplo, que puseram as mãos na cabeça e perguntam como é que é possível, mas não perceberam exatamente o que é que estava aqui em causa, como é que a Liga Italiana não compreende que isto realmente poderia ter uma interpretação como teve. Portanto, enfim, foi realmente a emenda pior do que o soneto, como costuma dizer-se, e, portanto, o presidente da Liga Italiana pede, então, desculpa, porque realmente reconhece que a opção não foi a melhor e que as coisas foram, nem quero dizer mal interpretadas, mas interpretadas de uma maneira diferente daquilo que ele estava à espera, pelo menos. Ainda de obra de arte para obra de arte, esta é uma pintura de rua que está nas ruas de Barcelona desde ontem. Ou pelo menos ontem é que ganhou verdadeiro destaque, portanto imagino que tenha sido feita há relativamente pouco tempo e que tem evidentemente a ver com o jogo de hoje. Exato. Do Barcelona com o Real Madrid. Portanto, de obra de arte para obra de arte, este é um trabalho da autoria do artista Tveboy. Eu estou a pronunciar Tveboy, mas para quem conhecer o artista melhor do que eu, não sei se será para ler TV Boy ou Tveboy mesmo, porque o V aparece com letra pequena e o B também, ou seja, portanto, estou a arriscar ler Tveboy, mas não tive a oportunidade de confirmar se é mesmo assim, senão, enfim, é uma espécie de Banksy italiano. Foi a primeira coisa que me surgiu quando olhei para esta imagem. Com este tipo de intervenção artística, sim. Portanto, em espaço público. O que é que temos ali? Piqué, catalão, portanto, jogador do Barcelona, portanto, absolutamente identificado com cultura regional da Catalunha, com a cultura do próprio Futebol Clube de Barcelona, portanto, beijando o Sérgio Ramos, que é o capitão do Real Madrid, portanto, é um sevilhano, portanto, é alguém que está identificado, se quisermos, com uma Espanha um pouco mais clássica, portanto, uma Espanha de flamenco e de touros, não é? De tauromaquia, e, portanto, há aqui realmente, enfim, não quero chamar-lhe um choque, mas há realmente visões diferentes para as coisas, e, portanto, estas regiões, estas questões entre a Catalunha e Madrid têm, de resto, séculos de discussão, nem sequer são assuntos propriamente recentes. Estes dois, Sérgio Ramos e Piqué, jogam juntos como defesas centrais, ainda por cima, portanto, jogam na seleção espanhola, e, portanto, vemos ali uma inspiração seguramente também no beijo do muro de Berlim entre o Brezhnev e o Erich Honecker. Continuando em Espanha, a Marca tem aqui, portanto, na capa também, claro, este jogo entre o Barcelona e o Real Madrid. Desta feita, o Messi e o Sérgio Ramos num abraço. Aqui já não é nenhuma pintura, portanto, isto aconteceu mesmo num jogo, evidentemente. Hoje, então, há esse jogo grande.
grande. É um jogo em atraso de 10ª jornada, portanto, recordando aqui o enquadramento, porque é importante, até no ponto de vista desportivo, porque acabamos por falar muito daquilo que está à volta deste jogo e vamos continuar a fazê-lo, mas do ponto de vista desportivo é claramente um jogo muito interessante. Nesta altura as duas equipas têm os mesmos pontos e é realmente um jogo muito importante para este jogo. Mas o que torna então mais interessante, ao fim e ao cabo mais dramático, é realmente o enquadramento de tudo isto e está relacionado com este movimento de tsunami democrático que foi convocado justamente propositadamente para este jogo. Esta é a página da convocatória, digamos assim, para juntar então manifestantes pró independência da Catalunha e, portanto, que promete dar um trabalho extra às forças de segurança. Está previsto um contingente, portanto, policial muito maior do que aquilo que é normal e há uma série de medidas relacionadas para garantir a segurança. O AS também tem na capa o Messi e outro jogador, aqui neste caso o Benzema, agora promovido, a figura de proa do clube, mas repara como sem Cristiano Ronaldo este jogo perde realmente alguma... já o tínhamos visto ano passado, continuamos a vê-lo. Ter uma comparação direta Messi-Ronaldo a sustentar a comparação direta que é o Barcelona com o Real Madrid é radicalmente diferente do que ter Messi e outro jogador qualquer, independentemente de ser um jogador em ótima forma, como é o caso do Benzema, ou de ser um jogador particularmente simbólico, como foi a opção que a marca teve, portanto, colocar o Messi com o Sérgio Ramos. Medidas de segurança especiais para este jogo, algumas delas promovidas pelos próprios clubes, portanto, arquirrivais, mas nestas circunstâncias muito do mesmo lado, e ainda bem, coisa que em Portugal vemos, infelizmente, muito pouco, ou nunca, de resto, inclusive vimos há pouco o Presidente do Porto, portanto, a ridicularizar, porque me pareceu realmente esse o tom, a ridicularizar esta questão com o treinador do Belenenses e, portanto, alguém da estrutura do Porto que o terá agredido. Não sei quem foi, não faço ideia, não sei se foi Sérgio Conceição, se foi outra pessoa qualquer, se foi inclusive outra pessoa do Belenenses. Agora, parece-me mal, sinceramente, que, neste caso, o responsável por um dos clubes, ou o Presidente do Porto, ou o Presidente do Belenenses, ou de outro clube qualquer, estou a falar destes dois porque foi entre estes dois que a situação se aconteceu, que não demonstra realmente uma preocupação para tentar perceber exatamente o que é que foi e se pronuncia sobre o assunto naquele tom de gozo, como se o assunto não interessasse realmente a ninguém. Depois de ver realmente a forma, naquelas imagens da SIC, a forma como o treinador do Belenenses se manifestou, portanto, era claramente alguém que tinha acabado de ser agredido. Não interessa como nem porquê, ou melhor, interessa, mas genericamente compreende-se que era realmente alguém que tinha acabado de ser agredido e, portanto, ver como o assunto acaba por ser desconsiderado desta forma pelo responsável máximo de um dos clubes quando estão em causa questões que têm a ver com segurança, com violência, parece-me sinceramente mal. Portanto, mas isso, enfim, não são coisas que vêm ainda agora, já aconteceram também relacionadas com o Benfica, com o Sporting. E infelizmente é um mal do futebol português este afastamento dos clubes em questões que ao fim e ao cabo são de tamanha importância, como são estas da segurança e da violência. Neste caso, os tais arquirrivais Barcelona e Real Madrid, e se calhar não há mais rivais do que estes dois, pelo menos num contexto europeu não creio que haja, vão estar no mesmo hotel, portanto muito perto do estádio. Além de estarem no mesmo hotel, note-se que o Barcelona nem sequer costuma estagiar quando faz jogos em casa, portanto vai estagiar de propósito para receber no mesmo hotel a comitiva do Real Madrid, para que a comitiva do Real Madrid nunca esteja sozinha enquanto está em Barcelona, precisamente por temer que as manifestações se virem excessivamente para o Real Madrid, que ao fim e ao cabo historicamente sempre foi uma representação evidente de Madrid, portanto de um certo poder espanhol, e portanto estando em Barcelona nestas alturas de lutas independentistas, digamos assim, e protestos contra o que se consideram presos políticos, acaba por ser uma atitude muito nobre do Barcelona, dizer não, nós não estagiamos, mas vamos estagiar de propósito e queremos que vocês, Real Madrid, venham estagiar no mesmo hotel em que nós, ou seja, no qual nós vamos estar. Ou seja, se acontecer alguma coisa, estaremos lado a lado. E isto é realmente uma atitude muito nobre, muito inteligente do ponto de vista organizativo e que merece, evidentemente, ser salientado. E, portanto, o Real Madrid pode chegar com toda a tranquilidade. Descreve-se aqui, então. Há pouco falávamos do mundo deportivo, também tem super clássico na capa, mais uma vez com o Messi e o Benzema. Repara como o L'Équipe também aqui assumindo uma importância editorial que, ao fim e ao cabo, não é apenas francesa, é também europeia, mas neste caso puxa muito a brasa à própria sardinha, com 3 franceses neste grande jogo, portanto, mais que um jogo também. A mesma expressão, ali vemos o Messi, claro, o Griezmann francês, e depois o Benzema e o treinador Zidane também franceses na capa. Também o Sport, que ganha o Barça, portanto aqui assumindo claramente uma preferência, uma situação bastante normal nos jornais espanhóis, não apenas nos desportivos, também nos políticos. Noutros países acontece de forma exatamente igual, como por exemplo nos Estados Unidos, as coisas são vistas com esta naturalidade. Enfim, é uma questão cultural. Ainda em Espanha, uma nota para
a apresentação da próxima volta à Espanha em bicicleta, que passará por Portugal, particularmente com uma chegada a Matosinhos e depois também com uma etapa de Viseu já para Cidade Rodrigo, portanto já a caminho de Espanha, e que vai passar pela zona da Guarda. Não vai subir a serra, vai passar ligeiramente, não vai à torre, pelo menos, precisamente para poupar no desgaste, mas acaba por ser interessante ter a volta a passar por Portugal. Já aconteceu em 1997 ter partido de Lisboa, essa foi uma edição histórica nesse sentido, e agora vai voltar a passar por Portugal. Se tivermos ainda tempo, se calhar terminávamos aqui com a capa do Super Deporte, portanto, que noticia que o Valência vai tentar convencer o Manchester City a emprestar o João Cancelo em janeiro. O João Cancelo é um jogador fantástico, é um jogador de seleção, um jogador que tem proporcionado algumas das transferências mais caras dos últimos tempos. É um defesa que vale 50 milhões de euros, não é claramente um jogador qualquer, mas tem 25 anos e, se me é permitida a opinião, não me parece que estas agitações na carreira sejam realmente muito boas. Saiu do Benfica para o Valência, depois do Valência para o Inter, depois do Inter outra vez para o Valência, do Valência para a Juventus, teve pouco tempo na Juventus, parecia realmente o clube ideal para ficar alguns anos, acabou por sair para o City, que não é propriamente um clube menor em termos de ambições, seguramente não em termos de dinheiro, mas como não tem sido utilizado na Premier League, até tem jogado mais na Liga dos Campeões, acaba agora por ver um bocadinho a possibilidade de voltar a mudar de ares, o que para a estabilidade da carreira dele não me parece assim muito interessante. Muito bem, Miguel, muito obrigada pela tua presença nesta edição. Ponto final nesta revista de imprensa internacional. Tenha uma ótima quarta-feira.